Salve! Vivemos hoje dias importantes e inéditos. O presidente da República, Michel Temer, sendo processado no Supremo Tribunal Federal. Mas antes é preciso a autorização da Câmara dos Deputados. Hoje chegou na Comissão de Constituição e Justiça a defesa do presidente Michel Temer. E o presidente diz que a gravação ela não se sustenta, ela é irregular e, segundo um trabalho realizado por seus peritos, mostra que houve interrupções na gravação e, por isso mesmo, ela não pode ser a única prova. A defesa do presidente Michel Temer desafia o Ministério Público a mostrar que aquela mala de dinheiro foi mesmo para o presidente Michel Temer. A denúncia do Procurador-Geral da República indica que o destinatário da mala é que seria o presidente. Rodrigo Rocha Loures, o ex-assessor, seria apenas o intermediário. Olha, esta situação botou fogo na política e confundiu o Congresso Nacional. Tanto que hoje a gente já sente ali aliados do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, trabalhando já numa sucessão que ninguém sabe se vai acontecer. A aposta é de que o presidente Michel Temer fique mesmo no governo. É assim que anda a política. E nós hoje, aqui no Frente a Frente, vamos falar de política. Você pode participar. Atenção, anote aí. O WhatsApp aqui do Frente a Frente é 17 99647 3337. Eu vou repetir, 17 99647 3337. O Twitter também está ativo aqui, arroba Deni Rotenburg, está aí na telinha, e arroba José M. Trindade. Senhores, hoje aqui no Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília, está o senador Dário Berger, que é do PMDB de Santa Catarina. Ele é o presidente, aliás, o relator da comissão, presidente mesmo, da Comissão Mista de Orçamento. É uma grande função, é uma espécie de mapa de como será investido o dinheiro nosso de cada dia, ou seja, o dinheiro público do país. Senador, muito obrigado por sua participação aqui no Frente a Frente. Muito boa noite. Muito boa noite. É um prazer muito grande para mim. Quero lhe cumprimentar a José Maria e também a Denise Rotenburg. E espero que nós possamos fazer um programa leve, esclarecedor, e que a gente possa tirar as dúvidas dos telespectadores, sobretudo com essa importante missão que recebi, de ser o presidente da Comissão de Orçamento, uma comissão extremamente importante, sobretudo nesse momento que nós vamos elaborar uma nova peça orçamentária, já com alguns critérios reformados, como, por exemplo, a PEC dos gastos, que nós todos temos que pensar exatamente como vamos elaborar a peça para os brasileiros e para as brasileiras. Perfeito. E lembrando que você pode participar, e aqui nessa mesa redonda, a minha parceira, minha colega Denise. Pois não, Denise? Boa noite, Zé Maria. Boa noite, senador. E vamos conhecer um pouquinho mais do senador Dário Berger, que é de Santa Catarina. Ele é do PMDB, ele é de Bom Retiro, Santa Catarina. Começou na política como vereador em São José. Ele foi prefeito da cidade por 2 mandatos e de lá virou prefeito de Florianópolis, onde foi eleito em 2004. Depois foi reeleito para o mesmo cargo e fez um trabalho tão bom que virou senador da República em 2014. E está no PMDB, partido do presidente Michel Temer, e com uma missão muito importante nesse momento, como o Zé Maria já antecipou e o próprio senador já disse, que é cuidar do orçamento da União, a Comissão Mista de Orçamento. Por ali passam todos os projetos, inclusive agora esse do passaporte, que a Polícia Federal parou o serviço por falta de recursos e agora a comissão está encarregada de resolver esse problema. Também vem por aí a resolução dos assuntos relacionados à Polícia Rodoviária Federal, que também paralisou uma série de serviços. Senador, diante da PEC do teto de gastos aprovada, há uma legislação que fez aí o teto de gastos. O que a gente percebe é que o governo está sem dinheiro para cumprir uma série de obrigações.
Hoje ainda tivemos o comandante do Exército, o general Vilas Boas, dizendo que os salários dos militares estão achatados, que o início da carreira, o início de muitas carreiras de Estado é hoje o teto dos militares. Como resolver esse problema orçamentário que parece tão grave quanto a crise política do país? Bem, muito boa noite. Bem, Denise, você me faz uma pergunta tão ampla e tão difícil que até é difícil de responder. A não ser que... Então vamos por partes. Primeiro, o passaporte. Então, a não ser que nós estamos vivendo uma crise política, econômica e financeira sem precedente, eu penso que posso afirmar com convicção, de toda a história do Brasil. Os reflexos disso, dessa desintegração, desse desentendimento institucional, é exatamente o resultante de falta de recurso para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, para o Exército e assim sucessivamente. Porque o Brasil, na verdade, na minha opinião pessoal, ele, se fosse uma empresa, estaria insolvente. O que significa isso? Ele não tem mais recursos para comprar matéria-prima para fazer a roda da sua engrenagem rodar, para que ele possa produzir o produto e colocar na prateleira. Olha só a gravidade que nós estamos. Com o setor público, a realidade é um pouco diferente. Quando o poder público é incompetente, né, ineficiente, quem paga a conta é a sociedade. Né? Se fosse uma empresa, ela iria à falência. O poder público, ele manda a conta para o contribuinte pagar. Então, por isso que nós estamos sempre numa discussão de como que nós vamos tampar ou corrigir o déficit ou o rombo das contas públicas, se vamos corrigir diminuindo despesas, gastos, reduzindo a máquina, reduzindo o tamanho do Estado, ou se nós vamos aumentar impostos. Então, você veja bem o seguinte, nós estamos numa situação de insolvência. Se corremos, o bicho nos pega. Se ficarmos, o bicho come. E encontrar uma saída para isso tudo é o grande desafio. Agora, a grande problemática disso é que o governo, atingido como está, e a cada dia e a cada semana surgindo um fato novo, me dá a impressão, eu acho que eu posso também afirmar, de que o próprio governo fica atordoado com essa questão e muitas vezes falta até capacidade de raciocínio, de inteligência política e estratégica para enfrentar esses problemas todos. Então, o desafio realmente é muito grande. O senhor é administrador, como tal, também já foi gestor de uma prefeitura grande como a de Florianópolis, e São José não é uma cidade pequena. Há condições, onde é que o governo está errando mais? Porque o ministro Meirelles já falou aí que se não resolver vai ter que aumentar imposto. É possível fazer isso nesse momento, diante da carga tributária que o brasileiro já paga hoje? Bem, possível é. Agora, resta saber se nós... O senhor votaria a favor de aumento de imposto? Uma das minhas propostas, conjuntura? Eu acho que nós já temos uma carga tributária quase que insuportável para os brasileiros. Os serviços que nós oferecemos à população, invariavelmente, é de péssima qualidade. A população se demonstra indignada e revoltada. Portanto, uma proposta de aumento de imposto numa situação vulnerável como essa, com o governo sem credibilidade, com conceito lá embaixo, é realmente muito difícil de acontecer. Então, a situação realmente é dramática, é difícil, mas o Brasil é maior do que isso. Nós temos que encontrar uma saída. E eu acredito que o Brasil já passou por outras crises, talvez não tão grave quanto essa, mas nós temos que passar por essa, aprender com os problemas e avançar e construir um novo futuro. Um futuro que possa orgulhar os brasileiros, onde nós possamos oferecer serviços de qualidade, como a Europa oferece, ou como os Estados Unidos oferecem, que lamentavelmente não é o que ocorre no Brasil. A famosa história do cobertor curto, né? Mas existe uma saída, e é muito claro, é desenvolvimento, crescimento, né? E a roda recomeça a andar.
O que está faltando para esse start, para esse desenvolvimento? No Brasil, o senhor falou aí da grande centralização, hoje perto ali de 60% da economia do Brasil é tocada por verbas do governo. Se o governo não investe, para tudo. O Brasil está parando cada vez mais. Não é hora de dar uma agitada nisso e aplicar mais dinheiro e fazer a máquina andar? Porque a situação está feia, senador. Está feia, é hora e já passou da hora. Na verdade, nós estamos vivendo um período de que, um passado recente, nós fomos administrados com muita irresponsabilidade fiscal. Quer dizer, nós financiamos programas, obras e ações com endividamento público. E isso, o endividamento, ele tem um fim em si mesmo, porque nós temos que pagar a dívida conta. pública nem é o grande problema, né? Não há um endividamento que possa parar. O que há, na verdade, é uma paralisação da economia. Então, mas a dívida pública, eu já volto a falar, a dívida pública, na minha opinião, ela é um fator... Ela está representando quanto do PIB preponderantemente, acho que ela está com 66%, 70% do PIB. O problema não é a dívida com relação ao PIB. Os Estados Unidos, por exemplo, têm uma dívida muito maior, muito mais ampla do que a do Brasil com relação ao PIB. Acontece que o custo da dívida dos Estados Unidos gira em torno de 1%, enquanto no Brasil gira em torno de 10, 12, 11%, nós chegamos a uma taxa de 14,25%. Ao ano, né? Ao ano. Então, você veja bem o seguinte, José Maria, a matemática é simples, 2 mais 2 são 4, e a matemática do governo não fecha. O que acontece? Os Estados Unidos, ele se endivida, ele busca dinheiro para fomentar a economia, para trazer o desenvolvimento, para gerar emprego, gerar oportunidade, para investir em infraestrutura, porque é interessante para ele, uma vez que ele remunera essa dívida com cerca de 1% de juros. Enquanto que no Brasil, se nós financiarmos a infraestrutura, criarmos uma logística própria para desenvolvimento, geração de oportunidade, geração de emprego, nós ficamos cada vez mais insolventes. Porque o ano de 2016, nós pagamos cerca de 500 bilhões aproximadamente de juros. Só de juros, fora a rolagem da dívida. Nós tivemos uma outra problemática séria, que as despesas com a Previdência Social, que girou em torno de 750 bilhões de reais, que nós pagamos da Seguridade Social, Previdência Social e tal, e os benefícios, etc. E tal. Bem, qual foi o déficit disso? Aproximadamente 250 bilhões de reais. Você junta 500 bilhões de reais, mais a rolagem da dívida, mais o déficit da Previdência, você vai ver que não tem margem, realmente vai faltar dinheiro, nós estamos insolventes. E isso, eu gostaria ainda de acrescentar o seguinte, bem, 500 bilhões de dívida, isso, para o cidadão que está nos ouvindo, talvez ele não tenha a dimensão, nem eu tenho a dimensão exata do que isso representa. A dimensão pode ser explicitada na medida que nós comparamos isso com outras atividades essenciais da nossa existência humana, como, por exemplo, saúde. Enquanto o ano passado nós pagamos 500 bilhões de juros da dívida, nós investimos em saúde aproximadamente 90 milhões de reais. Investimos em educação 90 bilhões de reais. Bilhões. Então nós investimos 20%, menos de 20% do que nós pagamos de juros. Ora, não precisa ser economista, nem dotado de uma inteligência... Saber que essa conta não vai fechar. Saber que essa conta não vai fechar, que tem um fim em si mesmo. O fim em si mesmo é esse. É não ter dinheiro para a saúde, é não ter dinheiro para o SAMU, que em alguns estados nós já estamos percebendo isso, não tem dinheiro para a Polícia Federal, não tem dinheiro para passaporte, não tem dinheiro para colocar gasolina nas viaturas da Polícia Rodoviária Federal, e isso é muito grave. Isso é muito grave e isso precisa ser estancado, e é esse o grande desafio que nós estamos vivendo no momento. O grande problema é que o governo é um governo que não tem credibilidade, né? Para se voltar a investir, precisa primeiro as pessoas confiarem, porque o governo,
O governo brasileiro é muito intervencionista. A economia depende muito do governo federal e dos governos estaduais e municipais, lamentavelmente. E por isso que nós demoramos tanto a sair dessa crise que nós estamos vivendo. Nós vamos voltar a esse assunto logo, logo. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e você pode participar do nosso programa. Mande as suas perguntas para o WhatsApp 017 99647 3337 ou para o meu Twitter, @DeniRotenburg, que aparece aí no rodapé da sua telinha, ou @José M. Trindade. Voltamos em 2 minutos, não saia daí. Olá, estamos de volta com o Frente a Frente, que recebe hoje o senador Dário Berger, presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional e também é do PMDB de Santa Catarina. Senador, o senhor dizia no primeiro bloco que um dos problemas é a falta de credibilidade do governo para que possa haver aí uma retomada dos investimentos e, a partir daí, o país conseguir deslanchar. Como é que faz isso com o presidente nessa situação? O senhor acha que ainda tem saída o presidente Michel Temer, que ele é culpado, que ele deve se afastar, que o melhor seria rejeitar logo esse pedido de investigação e tentar seguir com o governo? Que saída o senhor aponta para essa crise política? Bem, esse é um quadro muito desolador que nós estamos vivendo, né? O ideal seria que nós não estivéssemos vivendo esse arsenal de discussão e de denúncias e de judicialização que se abateu sobre o Brasil. Mas essa é a realidade, nós estamos numa transição, tínhamos que passar por isso, certamente, vamos aprender e vamos, no futuro, construir uma nova relação entre o público e o privado. Acontece o seguinte, nós estamos vivendo 4 anos de muita turbulência. Nós já fizemos um impeachment de um presidente da República. O que isso é muito grave para os brasileiros e para as brasileiras, porque a instabilidade gera muitos conflitos e muitos problemas. E as coisas que têm que avançar, não avançam. A gente perde muito tempo, gasta muito dinheiro e as coisas não avançam como deveriam avançar. Na verdade, a questão do presidente Temer, como nós estamos aí há praticamente 1 ano da nova eleição. Nós estamos em julho, a eleição em setembro do ano que vem, então estamos há 1 ano. Então, qualquer movimento para tirar o presidente Temer, tudo bem. Então, vamos chegar à conclusão que vamos tirar o presidente Temer. Vamos colocar quem no lugar? Entendeu? Bom, a oposição já está falando em Rodrigo Maia. Olha só, então, veja bem, vamos colocar o Rodrigo Maia. E aí, como é que essa relação vai se estabelecer novamente? Você está me entendendo? Quanto tempo ele vai ficar? Ele vai ficar definitivamente ou vai ficar provisoriamente? Se ficar provisoriamente, ele também vai sofrer crise de conceito, de credibilidade, etc. e tal. Então, na minha opinião, eu não tenho opinião formada sobre isso, porque não tenho bola de cristal. Se eu soubesse que isso fosse bom... Mas diante da realidade, diante do que a gente já conhece a respeito das denúncias envolvendo o presidente Michel Temer, tem aquela gravação que muitos dizem que enfim, que está editada, inclusive o advogado hoje do presidente insistiu muito nessa tecla, como bem lembrou o Zé Maria no início do programa. Pelo que se conhece hoje, o senhor acha que ele é culpado ou que deve-se aí dar um voto de confiança ao presidente para que ele possa concluir esse mandato? Bem, eu vou te responder assim, de uma maneira mais genérica, porque é muito difícil para mim colocar a espada na cabeça de uma pessoa que está sofrendo toda essa problemática, né? Acontece o seguinte, vamos reconhecer, o presidente não está condenado. Não está condenado. Ele tem uma condenação, entre aspas, prévia, em função das denúncias que são graves e que são consistentes. Entretanto,
existe o devido processo legal. Existe a contra-argumentação da defesa do presidente, que inclusive hoje mencionou que a denúncia é inepta, que é fraca, que não representa, vamos dizer assim, não se consegue identificar e não se consegue provar que o presidente tem objetivamente... Seria o dono daquele dinheiro, né? Seria como dono daquele como dinheiro. Tenta fazer Bem, crer o procurador. Então, é mais um capítulo de uma mesma história que se repete. E quanto mais nós continuarmos com isso, mais problemas nós vamos ter de governabilidade. E os mais prejudicados com isso é a população. Senador, Então, eu defendo uma solução para isso, uma solução rápida, de preferência com um Temer que já está no poder, e que se garanta uma transição e que faça algumas reformas que são estruturais para que o próximo presidente da República possa vir, pisar no acelerador, criar um ambiente de credibilidade e de conceito para gerar novamente, girar a economia e gerar as oportunidades e os empregos, que nós já estamos com quase 15 milhões de desempregados. Veja bem a gravidade que nós estamos vivendo. 15 milhões de desempregados. Mais 20 milhões aproximadamente que já não estão mais procurando emprego, ou estão subempregados. Isso dá aproximadamente 40 milhões de brasileiros. Se nós chegarmos à conclusão de que 60 milhões de brasileiros ganham apenas salário mínimo, nós temos a metade da população que ou está desempregada, ou está subempregada, ou está recebendo apenas um salário mínimo. Isso, na minha opinião, é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento, porque não é possível que um Brasil como nós, com a dimensão continental que tem, com as riquezas naturais, com toda essa logística que foi construída ao longo da história, tenha essas diferenças e essas desigualdades sociais que nós estamos vivendo hoje e que está se agravando. É realmente muito grave, inclusive, porque reduz o mercado de consumo, não há quem compre desse jeito, né? Mas olha aqui, a pergunta da Fátima. Eu me chamo Fátima, moro em Riacho Grande, obrigado, Fátima, de São Bernardo do Campo. Ela pergunta aqui, boa noite, com toda esta falta de dinheiro que o Brasil está passando, por que não se devolve para os cofres públicos todos os desvios e roubos já constatados, que foram desviados de vários departamentos do nosso país? Fazer devolver para tampar muitos buracos já criados pelos roubos e obrigado. Obrigado a você também, Fátima. É uma pergunta recorrente e o senhor agora é o dono do orçamento, né? O dono do projeto ali de gastos do governo. E isso é lenda ou é verdade que esses roubos e desvios, se forem devolvidos, saneia aí a situação do país? Bem, em primeiro lugar, os recursos eles têm sido, de certa forma, repatriados, né? Na medida que as investigações vão avançando, sim, os bens estão sendo bloqueados e os recursos... Nunca houve tanta devolução. Nunca houve tanta devolução. Então, o Brasil, ele vive um Estado de Direito. Né? Mas paga, o senhor acha que devolvendo tudo que foi desviado, paga e conserta a situação do país? Eu acho que... Consertaria seu orçamento? Eu acho que melhoraria, ajudaria muito, né? Ajudaria muito. Mas eu não tenho a dimensão exata desse desvio de dinheiro, que, notadamente, não deve ser um problema único desse momento da política. Isso é uma situação que... E nem só da Petrobras. Né? E nem só da Petrobras, evidentemente, mas isso tem que avançar, Dizem tem que se depurar. Que se for juntar tudo, dá para pagar essa conta de juros aí. Então, acho que nós estamos no caminho certo, construindo um novo Brasil. E que lá na frente, quem sabe, nós não, mas os nossos filhos e os nossos netos possam usufruir dessa nova geração, dessa nova política. Mas uma pergunta aqui, senador, fala aqui que o senhor disse que mandar a conta para o brasileiro, né? Eu acho que é a pessoa que entendeu um pouco errado, mas... O senhor quis dizer isso mesmo, que depois tem que mandar a conta para o povo? Não, o que eu disse é o seguinte, na iniciativa privada, se você gasta mais do que arrecada, a tendência de você ir à falência
e a sua empresa vai à falência, os negócios acabam e etc. e tal. No Brasil, quando você administra sugerindo mal... aqui reduzir o salário dos políticos. Então, no Brasil, quando você administra mal, no governo, quando você administra mal, quando você gasta mais do que arrecada, costumeiramente, isso é sistemático. O governo manda conta para nós todos pagar, do qual eu me insiro, eu sou senador, mas eu também sou cidadão, eu também pago imposto, eu também contribuo, e dentro dessa lógica, entendeu? Portanto, essa afirmação, ela é justa. Reduzir o salário dos políticos, eu acho que nós temos que reduzir o salário de todo mundo. Por exemplo, eu no meu gabinete, eu tenho funcionários de carreira do Senado que ganham mais do que eu que sou senador. Entendeu? E o grande problema do Brasil é que existe um teto, ninguém cumpre o teto, e aí um ministro do Supremo Tribunal vê lá que ele ganha o teto, e ele vê um auxiliar dele que ganha muito próximo do teto. Então, a luta de todos os brasileiros é para que todos ganhem o teto. Ninguém quer ganhar e vira piso nacional o teto. Coisa entre judiciário, legislativo, e não uma escala. O senhor falou aqui sobre uma situação racional, vamos dizer assim, de remuneração. O senhor falou no início sobre uma situação considerada grave, né? Os serviços públicos. Não há nada que você precise de um serviço público. Tirar a segunda via de um IPTU, você vai enfrentar dificuldades, encontrar profissionais desestimulados, aquela canseira, meu Deus, não há como mudar isso, não é preciso uma reforma no setor público para tirar essas dificuldades. O senhor disse aí que tem no seu gabinete quem ganha mais de R$30 mil. Tem salários no Senado Federal acima de 65 mil. São 42 que ganham acima de 65 mil reais. O senador Renan Calheiros, na presidência, tentou e foi barrado pelo Supremo, eliminado o ministro Marco Aurélio. Mas em outras áreas, principalmente do Executivo, tem funcionário público ganhando muito, muito, muito mal. Quer dizer, não é preciso, num determinado momento, dar uma equilibrada nisso? Os próprios militares hoje reclamaram muito, porque eles disseram, inclusive lembraram, o general Vilas Boas lembrou que o teto da carreira militar é o piso de muitas carreiras de Estado, especialmente no judiciário. Como é que resolve 14, isso, 15 né? mil, quer dizer, é muito pouco. Então, vocês abordam aí uma série de questões que dão a entender que o Brasil precisa ser reformado, mas reformado em todas as esferas. Mas todo mundo que tentou fazer uma reforma de Estado até agora não conseguiu. Eu lembro lá atrás, no início do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, em 95, o primeiro ano de governo, ele tentou fazer, primeiramente, a reforma do Estado. O PFL, à época, não aceitou e aí veio com a proposta das privatizações que acabaram se sobrepondo sobre essa reforma do Estado. Como é que se retoma isso diante de um cenário político que parece que não tem fim e toda vez que se tenta fazer alguma coisa nessas áreas, previdência ou mesmo de definir melhor as atribuições, né, entre prefeitura, Estado e União, começa uma briga e as corporações se mobilizam e ninguém consegue sair do lugar. Então, nos últimos tempos, cresceu no Brasil substancialmente, na minha opinião, o corporativismo. Muito forte. O corporativismo muito forte, o clientelismo, a troca de favores que nós estamos percebendo aí agora, a crise existencial, que isso, as dificuldades para vender facilidades, e assim a vida foi seguindo. Bem, como enfrentar isso tudo é um grande desafio. Eu acho que nós chegamos no fundo de um poço que o próximo presidente da República tem que vender para a sociedade brasileira um projeto reformista, que vai desde a reforma administrativa, estabelecendo uma nova relação dos servidores públicos com a sociedade, de maneira que eles tenham mais eficiência, que eles possam prestar um serviço de melhor qualidade, que eles possam ser cobrados mais pela sociedade e que eles possam ter um desempenho satisfatório. Bem, uma reforma política também é importante para que nós possamos eliminar
esse clientelismo político também, com 30 e tantos partidos, com esse regime de coalizão, que o governo, para governar, tem que dar um ministério para cada partido, senão não tem o apoio parlamentar sequer para aprovar orçamento ou medidas essencialmente básicas, quanto mais medidas estruturantes, como é o que você acaba de se referir. Então, a situação é muito difícil. Lamentavelmente, nós estamos numa situação dramática, herdada, vamos dizer assim, de uma irresponsabilidade fiscal que o governo federal impôs à sociedade brasileira, e sair desse cenário só com um novo governo, com um governo novo, com novas ideias, com um novo olhar e, sobretudo, reformista, para que a gente possa, a partir de então, com a força popular e referendado pelo voto, fazer as reformas que são necessárias para o Brasil. Colocar ordem na casa. E aí não é P daqui, ou P dali, ou PFL, ou PMDB, ou etc. e tal. Elas precisam ser feitas sob pena de daqui um pouco nós não termos dinheiro para comprar esparadrapo nos hospitais para fazer uma cirurgia. Às vezes já falta, né? Às vezes já falta. Já está acontecendo. Olha, e nós estamos vendo a falência do Estado brasileiro, nós estamos vendo a falência dos estados propriamente dito. O Rio Grande do Sul passou por uma crise que tenta se recuperar, agora o Rio de Janeiro, olha só, Minas Gerais, Santa Catarina, que é um estado referência para o Brasil, é referência em educação, é referência em saúde, é referência em segurança pública, mas é um estado que também está com muita dificuldade econômica e financeira de resolver os seus problemas básicos, porque a arrecadação, a atividade econômica reduziu, com a atividade econômica reduzida, reduz os impostos, logo reduz a arrecadação, a máquina tem um crescimento vegetativo e a matemática também não fecha. Se essa crise perdurar por muito tempo, nós vamos perceber a falência do Estado brasileiro, envolvendo aí a União, os estados e os municípios. Trabalhar só para pagar salários. Né? Só para pagar salário, não tem investimento. Perfeito. Tanto é que naquele bloco anterior que eu me referi, a execução orçamentária do Brasil no exercício de 2016, portanto, o ano passado, nós investimos em transporte cerca de 10 bilhões de reais. Então, uma quantia irrisória, por isso que a gente invariavelmente vê buraco esperando no acostamento para entrar, o governo não consegue fazer as obras de infraestrutura necessárias, o custo do Brasil é muito alto, o frete é uma exorbitância. Para transportar uma saca de milho do Mato Grosso para Santa Catarina, você paga mais de frete, José Maria, presta atenção só na logística e na dificuldade e na necessidade reformista que nós temos. Você paga mais de frete do que você adquira o produto no Mato Grosso. Ora, por quê? Porque as estradas são ruins, porque nós não temos rodovias, porque nós não temos ferrovias, porque nós não temos logística para o transporte disso. E aí o custo do Brasil se eleva de maneira exorbitante. E aí eu digo isso porque Santa Catarina, eu dou exemplo até do milho, porque Santa Catarina é um estado que depende muito do milho, porque tem o agronegócio como um dos seus principais vetores econômicos. E nós não temos, não somos superavitários na produção do milho, nós precisamos importar milho. E aí o nosso produto acaba ficando quase que proibitivo para nós colocarmos no mercado em função do custo de produção. Muitas vezes, inclusive, com prejuízo, e aí vêm os produtores também em cima do governo para corrigir essa distorção. Mas isso tudo, então, faz parte de um conjunto de problemas que foram aumentando ao longo da história do Brasil, que o Brasil cresceu, a população cresceu, mas o Brasil não cresceu junto com as pessoas. É a matriz do transporte brasileiro. Olha, o senador Dário Berger está aqui no Frente a Frente, nessa conversa franca, nessa mesa redonda aqui, falando sobre política. Nós vamos agora a um intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta.
Salve, muito boa noite. O Frente a Frente, ao vivo, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui em Brasília. Queria agradecer a participação de todos aqui que mandaram as perguntas. Nós vamos fazer as perguntas aqui para o senador Dário Berger e as que a gente não puder fazer, evidentemente, nós vamos encaminhá-las. São várias reclamações aí sobre salários de políticos, sobre a dificuldade e a transferência para o povo. Pois bem, o senador Dário Berger é o relator do orçamento da União. O orçamento é o presidente da comissão que vai definir ali os gastos públicos. O desafio imediato é votar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é um mapa de como será o orçamento. Não há como gastar o dinheiro público se ele não estiver previsto no orçamento. E a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, faz uma espécie de mapa ali do que será investido. Por exemplo, o salário mínimo, segundo a LDO, isso é apenas uma previsão, isso pode ser modificado no orçamento, será de R$ 978 a partir de janeiro do ano que vem. No setor público é assim mesmo, há que se fazer uma previsão com bastante antecedência. Senador Dário Berger, há dificuldades para fechar o orçamento e ganhou uma seriedade muito maior depois do impeachment da ex-presidente Dilma, exatamente por pedaladas fiscais, ou seja, desobedecer o orçamento da União. Mas há uma dificuldade visível, não há como prever a arrecadação, ou seja, quanto gastar. Então, como fazer o que vai gastar, né? Bem, essa é uma expectativa muito grande que nós temos na Comissão Mista de Orçamento, porque estamos ansiosos para receber, vamos dizer assim, as projeções que vêm do orçamento com relação ao crescimento econômico e a taxa de inflação, que norteiam e que são peças importantes e fundamentais para a elaboração da peça orçamentária. Por isso que o Brasil agora apresentou um crescimento na indústria bastante interessante. Eu até me atrevo a dizer que se o presidente Temer não tivesse sido alvo desses últimos acontecimentos da delação da JBS, que culminou com essa problemática toda, nós certamente já estávamos alçando um voo bem significativo com relação à retomada da economia. Esse fato retroagiu e, ao invés de nós sairmos do chão, nós demos vários passos atrás, o que, lamentavelmente, é a triste realidade que nós estamos vivendo no momento. Agora, como é que resolve isso, senador? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai ser votada ainda esse semestre ou a tendência é atrasar, uma vez que o cronograma já está todo atrasado, né? Para explicar ao nosso telespectador, até queria que o senhor explicasse que primeiro tem a LDO e o orçamento só vem em agosto. Bem, a LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? O direcionamento, em síntese, é o direcionamento que o governo deseja... Estabelece como o governo deve se comportar na hora de executar o orçamento. Exatamente. As linhas básicas. Então, são as linhas básicas, conceituais, os objetivos, as metas, as prioridades, as principais obras, as obras estruturantes e depois também, evidentemente, que fica na LDO, as despesas normais e naturais de custeio do governo. O orçamento já é previsão para cada obra. Agora, o que a gente tem ouvido é que o PAC, hoje, por exemplo, o Jornal o Globo, na coluna Poder em Jogo, da Lídia Medeiros, chegou a publicar que o PAC morreu, né? Aquele projeto de aceleração do crescimento, que agora vem o presidente Michel Temer com o Avançar, que está sendo discutido no Palácio Planalto, diante dessa crise toda, se é que alguém tem cabeça lá para discutir alguma coisa, né, de projeto, alguma coisa concreta que não seja apenas a crise política, mas ele está tentando encaminhar esse projeto, mas parece que o PAC derrapou de vez. O senhor vê alguma chance? Como é que vai ser isso diante de um país que tem teto de gastos, conseguisse separar obras, definir quais são as prioridades, separar algumas obras que dê para terminar? Como é que vai ser isso? Bem, o Brasil está enfrentando, como nós todos sabemos, e eu já mencionei aqui, um momento realmente dramático da vida nacional. Mas o senhor vai fazer assim um corte para ver quais as obras que dá para terminar? Então, vai ser feito isso dentro da comissão? Nós estamos com muitas obras, inclusive conveniadas com estados e com municípios, inacabadas. Veja só a gravidade.
e não temos recursos para dar continuidade a obras iniciadas. Quanto mais alocar recursos para novas obras. Então, o desafio da comissão de orçamento nesta oportunidade, tendo que obedecer, inclusive, a nova regulamentação da PEC dos gastos, que não se pode gastar mais do que arrecada, é um desafio para todos nós. Nós também vamos aprender a fazer isso, mas vamos aprender com transparência, com objetividade, que há com uma pergunta aqui sobre isso, para senador, enfrentar esse momento da história brasileira. Ele pergunta aqui exatamente sobre isso. Quais são as prioridades? Bem, as prioridades... E isso a LDO já vai contornar ali, né? Não, as prioridades é dar continuidade às obras que foram iniciadas e que não continuam recebendo os recursos para sua continuidade. E na medida que sobram recursos, que nós alocarmos para obras prioritárias. E as obras com indícios graves de irregularidades? Essas merecerão da Comissão de Orçamento o tratamento devido e necessário, até porque nós não podemos, de maneira nenhuma, fechar os olhos para essas questões, sobretudo no momento em que a sociedade exige de nós um novo posicionamento. À medida que nós temos o TCU, que é um órgão auxiliar, que nos auxilia no sentido de nos trazer as informações, nós temos as prerrogativas de solicitar ao TCU que possa fazer auditoria, que possa fazer levantamento, que possa apontar as irregularidades. O Jorge Luiz, de Presidente Dutra, obrigado, ele faz uma pergunta aqui muito interessante. O senhor criticou o serviço público, eu falei também da dificuldade de funcionamento. Ele entra numa grande questão sobre as privatizações. Por que não se privatiza o que não está funcionando? Ou empresas do governo que operam no vermelho? Bem, eu não sou um privatista por natureza. Eu fui administrador público e eu sou da iniciativa privada. Eu acho que o setor público pode ser competente. Ele pode apresentar resultados. Depende da forma como ele é administrado. Onde estaria esse limite, senador? Bem, aí é difícil, aí depende da gestão de cada um e da capacidade de relacionamento que o administrador público possa imprimir. E esse administrador seria o prefeito, o governador ou o presidente da estatal? Todos eles, governador, presidente da República e governador e presidente prefeitos. E presidente da estatal. As presidências da estatal, gerente. Na verdade, hoje é um cabide de emprego. O senhor fala, inclusive, entre as suas propostas lá no Senado, o senhor pede teto, né, para o salário das estatais. Então, como é que é isso? Então, eu sempre tive uma atuação muito paroquial, que eu fui prefeito e o prefeito trabalha localmente. A partir do momento que eu tive o privilégio de ser distinguido para exercer o meu mandato de senador, comecei a estudar os problemas nacionais. Dentre tantos e os inúmeros problemas nacionais, um dos problemas que eu constatei é que as estatais, elas estão fora do teto salarial. O que é um absurdo. E nos estados também, né? Nos estados também, porque as estatais, elas vivem de quê? Quem é o grande acionista majoritário de uma empresa estatal? É o Estado. É o Estado brasileiro. Mas eles alegam que é uma economia mista e, por ser uma economia mista, estão fora da legislação do servidor público. Algumas disputam mercado. Algumas disputam mercado e etc. O salário de alguns agentes das estatais chega a mais de R$100 mil por mês. É o caso da Petrobras. É o caso da Petrobras, é o caso da Eletrobras. Roubar, quase 200 mil. E ainda vão roubar, né? Daí, você me desculpe. Cartão de crédito para gastar com a Mas daí, vocês me desculpem, mas aí falta dinheiro mesmo. Não tem como. E aí, metade da população ganha um salário mínimo e determinados segmentos da sociedade ganham 60, 70, 80, 90, 100 mil reais por Agora, mês. Senador, em aí que não pé tem que como ganha dar mais certo. do que o presidente da República. Ganha muito mais que o presidente da República. E o que aconteceu? Com a legislação agora, vocês acompanharam a lei das estatais, verdade. que era
a solução para todos os problemas das estatais. Sabe o que aconteceu? O presidente da República não pode ser presidente de uma estatal. Eu não posso ser presidente de uma estatal. Você não pode ser presidente da estatal. Só pode ser presidente de uma estatal, ou diretor de uma estatal, aquele cidadão que tem pelo menos 10 anos de experiência numa empresa de economia mista. O que nós fizemos? Reserva de mercado. Institucionalizamos a reserva de mercado de um sistema completamente corrupto que a gente viu, principalmente na Petrobras, e que se perpetua no sistema. Não tem uma renovação. Nós não podemos hoje escolher quem é o melhor administrador público de Brasília. Um homem probo, inteligente, preparado e etc. Tal. Aí o próprio Pedro Parente, se fosse hoje, não poderia ser o presidente da Petrobras. Olha só, então, em determinados momentos... Houve um debate, inclusive, se ele tinha que sair, né? Aí, ó. Então, você veja depois bem da aprovação da lei. Você veja bem, Denise, você veja bem o momento que nós estamos vivendo. Então, daqui um pouco, e a própria mídia e a própria imprensa colaborou muito para que nós aprovássemos aquela legislação. Eu alertei isso no Senado, que isso ia trazer problema, como realmente está trazendo problema hoje, que nós não conseguimos preencher, nós não conseguimos renovar conceitos, nós não conseguimos renovar administradores que permanecem com os mesmos administradores do setor. E eu levei isso, inclusive, ontem ao presidente da República. E ele falou o quê? E ele disse, pois é, nós aprovamos aquela lei, todo mundo achava que aquilo era a solução, que o presidente tinha que sancionar. O objetivo era tirar a ação política das estatais. Exatamente. O senhor teve... Mas você acha que tira a ação política da estatal? Não, porque ele encontra lá uma pessoa que tem essas características. Nós temos que colocar lá alguém que possa ser político. Ser político não é crime. Nós não podemos criminalizar a política, porque nós vivemos numa democracia. Claro. Criminalizar a política é expurgar da vida política os bons políticos. E isso é o que querem os maus políticos, para que o Brasil possa continuar sendo governado sempre pelos maus. Nós não podemos fazer isso, francamente. Nós não podemos ouvir uma manifestação. Não, é só os políticos que não prestam. Aqui no Congresso Nacional, hoje, nós temos entre deputados e senadores 500 e tantos deputados. Dos 500 e tantos deputados, só 10% ou 20% é que responde a algum tipo de irregularidade. Então, nós temos 300, 400 que não responde nada. Senador, mas a desgraça vai igual para todos. Né? Mas a desgraça coloca todo mundo numa vala comum, criminaliza a política e não tem conceitualmente credibilidade para que a gente possa avançar nas reformas para o Brasil voltar a ser o Brasil dos nossos sonhos. O senhor teve com o presidente, qual é o humor dele, o clima dele nesse momento tão difícil? Bem, ontem eu tive uma audiência eu acompanhei vários prefeitos de Santa Catarina com o presidente Temer. Eles foram, vocês, os senhores acompanharam, que nós tivemos uma enchente recentemente e então os prefeitos foram lá. Quer dizer, é o Pires na mão, é o governo imperialista, onde a concentração dos recursos está aqui. Quer dizer, outra reforma que precisa ser vista é o Pacto Federativo, como países como a Alemanha, essa distribuição é completamente diferente daqui. Mas sempre emergência, sempre é o poder central que resolve. É o poder central, o poder central. Mas e aí... No dia a dia não, mas no caso desse... Eu pude perceber o presidente sereno, entendeu? Mas, sinceramente, não vi brilho nos olhos do presidente. Assim, vi o presidente atendendo bem, que o presidente da República, o presidente Michel Temer, é um homem educado, bem intencionado ali, recebe bem as pessoas e etc. e tal, mas pude ver que ele está sofrendo as consequências dessa crise que se abateu sobre o Brasil e, sobretudo, as denúncias que se abateram sobre ele mesmo. Imagino, eu posso imaginar, primeiro, a angústia de um presidente da República. Porque você chega presidente da República, vamos ser sinceros, né? Eu virei prefeito, então virei governador, virei presidente da República. Qual é o meu sonho? É sair depois de 4 anos
reconhecido pela população, onde eu posso andar pelas calçadas de cabeça erguida e etc, etc. Mas esse é o sonho de todos, não é só do presidente Temer, seria meu, seria seu, José Maria, seria seu, Denise. Mas estamos diante desse imbróglio que precisa ser corrigido. Eu queria que o senhor falasse rapidamente do seu projeto da Carteira Nacional de Habilitação, carteira de motorista, antes dos 18 anos. Como é que é isso? Porque esse projeto é polêmico, né? Nos Estados Unidos, alguns estados permitem, outros não. Então, você sabe que surgiu isso? Rapidamente, que o nosso tempo rapidamente, eu tenho um filho que completou 18 anos do dia 19 de março. Até hoje ele não conseguiu tirar a carteira. Por quê? Porque a partir de agora você primeiro tem que entrar na autoescola e fazer lá durante 45 dias ou quase 2 meses um estudo, uma aula de teórica. Depois da aula, depois você faz o teste no Detran. Se você passar no teste teórico, eles autorizam a você, ao adolescente, ao jovem, a fazer as aulas práticas, que daí demoram mais 30, pode demorar 60 e etc. Depois de você fazer as aulas práticas e você passar no teste do Detran, você está habilitado a receber a carteira. Então, a minha proposta é que o jovem possa iniciar a burocracia para tirar a carteira de motorista pelo menos 3 meses antes. 3 meses antes. Ele se antecipa, quando ele completa os 18 anos, ele está apto para dirigir. Então, entendi. É só uma antecipação. Isso é uma regulamentação do Denatran e pronto. E que é uma burocracia incrível com relação a esse assunto. Isso eu tirei do meu próprio filho, o meu filho Paulo Ricardo, que certamente vai nos assistir, está nos assistindo nesse momento. Pois é, aqui então, eu mando um abraço felicidades aí para o Paulo Ricardo. Mandar para o Matheus e para a Karina também, porque senão depois eu vou ficar na defensiva. Tá certo, então, olha, senador, foi um prazer receber o senhor aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou e já fica o convite para o senhor voltar quando o orçamento chegar ao Congresso, lá em agosto. Então, para mim foi um prazer muito grande, apesar das crises e apesar da discussão, que não é a discussão que nós gostaríamos de travar. Fiquei muito feliz e estou sempre à disposição. Muito obrigado mesmo, de coração. E mais um Frente a Frente, né, Zé Maria? Que daqui a pouco vai entrar de férias. É isso aí. Olha, agradeço a todos pelas perguntas enviadas e que nós vamos passar ao senador. Isso aí. É isso. Muito boa noite. Boa noite para você que nos assistiu. E só para lembrar, o presidente Michel Temer, senador, dizia para a gente, e também falou também para alguns aliados, que tudo que ele queria era poder terminar o governo e frequentar os restaurantes e ouvir a população dizer muito obrigado. Mas esse sonho dele parece cada vez mais distante. É isso. E para você que nos assistiu, uma boa noite e fique agora com o Jornal da Vida.